Você já ouviu falar em cirurgia espiritual? Pois este vai ser o meu assunto de hoje neste vídeo curto. E inicio dizendo que a cirurgia espiritual ou cirurgia astral não ocorre, como acontece logicamente com as cirurgias tradicionais, não acontece no corpo material do paciente, e sim no corpo perispiritual. Ok, tudo bem, mas o que é esse tal de corpo perispiritual? O corpo perispiritual, onde é efetuada a cirurgia astral, é o envoltório fluídico. Digamos, na ausência de uma melhor definição e no sentido figurado, claro, é a roupa que envolve e dá forma ao espírito e que faz a ligação entre o espírito, a alma e o corpo físico. Muito bem, pois a cirurgia astral ocorre exatamente aí, nesse corpo fluídico. Quando a pessoa morre, quem morre, logicamente, é o corpo físico, mas o espírito continua existindo na dimensão espiritual com o seu perispírito na forma humana, na forma que ele tinha quando vivia aqui na Terra. Por isso que muitos relatos de pessoas que enxergam o outro lado da vida descrevem o espírito com a aparência semelhante à que ele tinha aqui na Terra, quando ele estava encarnado. Pois a cirurgia astral acontece exatamente nesse corpo fluídico, pois é lá, nesse corpo fluídico, que está a origem de algumas doenças, ou seja, antes de determinada doença aparecer no corpo físico, no corpo material, ela está lá presente nesse corpo fluídico. Então a equipe médica espiritual atua nos campos energéticos e vibracionais, que é onde muitos desequilíbrios se originam antes de chegar ao corpo físico do paciente, pois o perispírito, estando em desequilíbrio, acaba influenciando no organismo físico. E o que a equipe médica espiritual faz? Ela procura identificar no paciente as regiões fragilizadas energeticamente, os desequilíbrios emocionais, as marcas de sofrimento psíquico, além de influências energéticas negativas quando existirem. Outra coisa, como a intervenção acontece no corpo fluídico, os espíritos se utilizam de instrumentos, claro, da dimensão espiritual, também fluídicos, logicamente, atuando de forma magnética sobre os tecidos e os centros vitais do perispírito, se refletindo, por via de consequência, no corpo físico. Ou seja, melhorando a parte, digamos, a parte doente do perispírito. Automaticamente, por via de consequência, melhora também a parte doente do corpo físico. Existem relatos que contam que durante o sono ou em estados de relaxamento profundo do paciente, o espírito dele, do encarnado, pode ser retirado parcialmente pela equipe espiritual para receber um auxílio mais intenso, digamos assim, no plano espiritual. Por isso, algumas pessoas relatam sonhos vividos, sensações de leveza ou até mesmo emoções fortes após tratamentos espirituais. É importante, porém, esclarecer que não existe milagre e nem privilégios, mas sim auxílio espiritual dentro das leis naturais e, importante, conforme as necessidades evolutivas de cada espírito. Explica-se por aí porque nem toda pessoa que sofre uma cirurgia espiritual se cura totalmente. E sabe por quê? Porque às vezes a doença pode ter um propósito educativo, fazendo parte das provas pelas quais o espírito agora encarnado precisa passar. E mais, pode, inclusive, essa doença
ter sido solicitada pelo próprio Espírito quando da elaboração do seu plano reencarnatório. Gente, doença não é sinônimo de punição. A doença de uma pessoa não significa que ela está pagando, e sim as doenças são consequências de múltiplos fatores dentro das leis naturais e espirituais. E sempre trazem uma finalidade educativa e não punitiva ou vingativa. Não esqueça o seguinte: Deus é Pai, não é padrasto. Tchau.